Você já ouviu falar da noiva de branco? Aquela figura espectral que aparece à beira de estradas desertas, vestida com um longo vestido de noiva, os cabelos soltos cobrindo parcialmente o rosto e o olhar vazio, como se procurasse por algo, ou alguém. Pois é, essa lenda arrepia até os mais céticos, e o que mais impressiona é que existem inúmeros relatos reais, registrados em diferentes regiões do Brasil e até do mundo. Então já se acomode aí, apaga a luz se tiver coragem, e não se esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque hoje a gente vai mergulhar fundo na sombria e enigmática história da noiva de branco, o fantasma da mulher traída que vaga eternamente por vingança ou por dor. Prepare-se para ouvir histórias assustadoras, cheias de detalhes e com aquele toque macabro que a gente sabe que você curte. Vamos juntos? A origem da lenda da noiva de branco é tão antiga quanto os primeiros registros de histórias de fantasmas na cultura popular. Há quem diga que ela surgiu em meados do século XIX, quando os casamentos arranjados ainda eram comuns e a infidelidade masculina era tratada com descaso. Conta-se que uma jovem chamada Catarina foi prometida em casamento a um homem influente e rico da cidade, mas na véspera do casamento, ela descobriu que ele mantinha um caso com outra mulher, e que planejava apenas usá-la para se beneficiar da herança da família. Devastada, ela fugiu da igreja vestida de noiva, entrou em um bosque próximo e nunca mais foi vista com vida. Dias depois, encontraram seu corpo à beira de uma estrada, com o vestido rasgado e o rosto coberto de sangue. Desde então, muitos motoristas afirmam ter visto seu espírito vagando pelas rodovias à noite, pedindo carona ou simplesmente encarando os que passam com um olhar gelado e cheio de dor. Esse tipo de aparição não se limita ao Brasil. Lendas semelhantes existem em diversos países, como no México, onde se fala da La Llorona, ou nos Estados Unidos, com a White Lady que aparece em pontes e estradas rurais. Mas no Brasil, essa figura ganhou contornos ainda mais sombrios. Em algumas versões da lenda, a noiva de branco não apenas assombra os motoristas, mas também provoca acidentes. Há relatos de pessoas que dizem ter visto uma mulher de branco no meio da estrada, e ao tentarem desviar, perderam o controle do veículo. Quando foram procurar por ela, não havia mais ninguém. Outros garantem ter parado para ajudá-la, achando que era alguém ferido, e quando abriram a porta do carro, ela simplesmente desapareceu no ar. Um dos casos mais assustadores aconteceu em 1998, na rodovia Anchieta, em São Paulo. Um caminhoneiro identificado como Celso relatou que por volta das 2 da manhã, viu uma jovem de branco no acostamento, com expressão desesperada. Ele parou o caminhão e perguntou se ela precisava de ajuda. Ela apenas apontou para dentro da boleia. Celso, sem entender, deixou a porta aberta. Ela subiu, se sentou em silêncio e apontou para frente. Poucos metros depois, ela olhou para ele e disse: "Você sabia que hoje é o aniversário da minha morte?" Assustado, ele virou-se para ela, e já não havia mais ninguém ali. Celso ficou em choque, parou no próximo posto e jurou nunca mais dirigir à noite naquela estrada. O caso foi relatado em um jornal local e virou tema de programas de mistério. Outro caso marcante ocorreu em Pernambuco, em 2004, numa estrada próxima à cidade de Caruaru. Uma estudante universitária voltava de uma festa de formatura com o namorado, quando o carro começou a apresentar problemas. Ao pararem para verificar o motor, viram uma mulher de branco caminhando em sua direção. Ela parecia em transe, os olhos fixos, sem piscar. O casal entrou no carro, tentando dar partida, mas o motor não respondia. A mulher se aproximou do vidro da frente, encostou o rosto pálido e disse: "Você jurou me amar para sempre." Nesse momento, o carro pegou no tranco e eles fugiram. Mas talvez o caso mais impressionante seja o de um motorista de aplicativo que em 2015, em Brasília, foi chamado para buscar uma passageira em uma estrada rural. Era por volta das 22 horas, e ele achou estranho o ponto de partida, mas seguiu. Chegando lá, uma mulher com vestido de noiva entrou no carro e pediu para ser levada até uma capela antiga. Durante o trajeto, ela falou sobre como amava seu noivo, como estava feliz, até que ele a traiu com a própria irmã. Quando chegaram à capela, ela agradeceu, desceu do carro e simplesmente sumiu no ar, diante dos olhos do motorista. O homem ficou tão abalado que abandonou a profissão semanas depois. O que todas essas histórias têm em comum é a dor profunda da traição, do abandono e da morte trágica. A figura da noiva de branco representa o arquétipo da mulher que teve seus sonhos destruídos no momento mais simbólico da sua vida, o casamento. E talvez por isso essa lenda seja tão forte e presente no imaginário popular.
Ela não é apenas uma alma penada que aparece para assustar. Ela é o reflexo de muitas mulheres que foram vítimas de promessas quebradas, de relacionamentos abusivos e de finais trágicos. Ao escutarmos essas histórias, a gente não sente só medo, sentimos também uma certa compaixão, uma angústia silenciosa que vem da empatia com a dor que ela carrega. Muitos estudiosos do folclore afirmam que lendas como essa têm uma função importante na cultura. Elas alertam, educam, provocam reflexões. A noiva de branco seria, nesse sentido, uma espécie de guardiã das estradas, punindo os infiéis, protegendo mulheres em relacionamentos perigosos, ou talvez apenas buscando justiça. Há inclusive grupos de pesquisadores que já mapearam regiões onde as aparições são mais frequentes, e em muitos desses locais, coincidentemente, há registros antigos de assassinatos passionais. Coincidência ou não, o mistério permanece, e os relatos continuam surgindo ano após ano. A presença dessa entidade também está relacionada a fenômenos paranormais mais amplos, como a ideia de eco espiritual. Segundo especialistas em espiritualidade, almas que sofrem mortes violentas podem ficar presas em ciclos repetitivos, revivendo os últimos momentos de dor e angústia. É por isso que muitas vezes os fantasmas aparecem sempre nos mesmos lugares, com os mesmos gestos, como se estivessem tentando recontar sua história até que alguém a ouça e compreenda. No caso da noiva de branco, esse ciclo parece estar fortemente ligado ao abandono, à vergonha pública e à perda de um amor idealizado. Agora, pensa comigo, quantas vezes a gente ouve histórias parecidas, mas acaba achando que é tudo invenção? Só que quando os relatos são tão semelhantes, com pessoas diferentes, em locais diferentes e até épocas diferentes, será mesmo que tudo não passa de coincidência? Talvez a noiva de branco exista sim, não como um fantasma clássico de filmes de terror, mas como uma energia que carrega dor, revolta e memória. Uma entidade que se recusa a ser esquecida, que se manifesta nas madrugadas solitárias, entre faróis e poeira de estrada, esperando que alguém finalmente conte sua versão da história. E você? Já passou por alguma situação parecida? Conhece alguém que já viu uma mulher de branco na estrada? Comenta aqui embaixo, conta pra gente a sua experiência ou o que você pensa sobre isso. Lendas como essa sobrevivem porque as pessoas continuam falando sobre elas, lembrando, sentindo. Se esse vídeo te prendeu até aqui, é porque você também sentiu algo. Então deixa o like, compartilha com os amigos que curtem um bom mistério e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Toda semana a gente traz histórias arrepiantes, sempre com aquele toque de realidade que faz o sobrenatural parecer mais próximo do que a gente imagina. No final das contas, o que mais impressiona não é o vestido branco, nem a figura pálida no retrovisor. O que realmente assusta é saber que toda lenda tem um fundo de verdade. Que por trás da noiva de branco, pode haver muitas Marias, Carolinas, Anas, mulheres reais, com histórias reais, que tiveram seus destinos interrompidos de forma brutal. E quando a estrada está escura, silenciosa, e você dirige sozinho na madrugada, talvez não seja só o vento soprando. Talvez, em algum ponto da estrada, ela esteja lá, esperando que alguém veja sua dor. E se um dia você cruzar com ela, será que vai ter coragem de olhar nos olhos da noiva de branco? O tempo passou, mas a lenda da noiva de branco não perdeu sua força. Pelo contrário, a cada novo relato, ela ganha mais credibilidade e alimenta ainda mais o imaginário coletivo. É como se, mesmo em pleno século XXI, ainda houvesse espaço para o inexplicável, aquele tipo de experiência que não pode ser filmada com clareza, nem provada com lógica, mas que deixa marcas profundas na mente de quem viveu. Muitos psicólogos tentam explicar os avistamentos como alucinações causadas por cansaço, medo ou até sugestionamento. Mas quem viveu, jura de pé junto que o que viu não foi sonho, nem truque da mente. E é aí que a lenda se mistura com a realidade, entre o que pode ser explicado e o que escapa ao nosso entendimento racional. E é por isso que ela continua viva, ou morta, mas bem presente, nas noites sem luar, nos trechos silenciosos das estradas e nos pesadelos de quem se atreve a lembrar. Outro fator que mantém essa lenda tão viva são os rituais criados por motoristas para se protegerem. Alguns carregam medalhas de santos no painel do carro, outros fazem orações antes de iniciar uma viagem noturna, e há até quem diga que nunca deve se dar carona a mulheres vestidas de branco em regiões isoladas. Isso tudo faz parte do folclore moderno, como se estivéssemos criando novos costumes para lidar com o medo ancestral do desconhecido. Curiosamente, a figura da noiva também representa um simbolismo profundo: o casamento como rito de passagem, o branco como pureza, e a morte como fim de uma promessa.
Misturar esses elementos cria um tipo de terror mais psicológico, mais íntimo, mais humano. A Noiva de Branco não é apenas assustadora, ela é também trágica. E talvez o verdadeiro medo venha disso, da possibilidade de sermos abandonados, traídos ou esquecidos. Há também variações mais sinistras da lenda, em que a Noiva de Branco se transforma em uma entidade vingativa. Em algumas regiões do interior do Brasil, ela não apenas aparece, ela ataca. Existem histórias de motoristas que, ao se recusarem a ajudá-la, viram seus carros apagarem do nada, escutaram gritos estridentes no banco de trás, em casos mais extremos, perderam o controle do volante como se uma força invisível tivesse tomado. Um desses relatos veio de um taxista de Minas Gerais, que dirigia por uma estrada rural em 2009. Ele viu uma mulher vestida de branco parada ao lado de uma cruz na beira da pista. Parou, mas não viu ninguém quando saiu do carro. Quando voltou, o rádio estava ligado sozinho, tocando uma música de casamento instrumental. Ele desligou. O rádio ligou de novo. A partir desse dia, ele começou a ter pesadelos constantes com uma noiva ensanguentada, e largou a profissão 2 meses depois. Coincidência ou aviso? É impossível ignorar a dimensão espiritual dessa lenda. Em algumas tradições místicas, acredita-se que espíritos de pessoas que morreram no auge de uma emoção intensa, como a dor da traição, podem se tornar entidades errantes, presas ao plano terreno até que sejam libertadas ou compreendidas. A Noiva de Branco seria uma dessas almas. E aqui entra um ponto interessante. Há relatos de médiuns que, ao passarem por trechos onde essas aparições acontecem, sentem uma presença forte, um chamado, uma energia densa e carregada. Alguns chegam a afirmar que a noiva não busca vingança, mas sim libertação. Que cada relato contado, cada lembrança honrada, é uma forma de dar voz a essa dor esquecida. Por isso, vídeos como este são mais do que entretenimento. São uma forma de manter viva a memória de histórias que talvez nunca tenham sido realmente contadas. Agora, pare por um momento e pense em todas as vezes em que você passou por uma estrada escura, no silêncio da noite, apenas com o barulho do motor como companhia. O que você sentiria se, de repente, visse uma figura feminina parada no acostamento? Você teria coragem de parar? Ou aceleraria sem olhar para trás? Essas perguntas ficam na nossa mente como sementes de inquietação. E é isso que torna a lenda tão poderosa. Ela nos confronta com nossos próprios medos, com a culpa, com a curiosidade mórbida e com a sensação de que às vezes há algo mais entre o céu e a terra do que a ciência pode explicar. E cá entre nós, será mesmo que todos esses relatos estão errados? Ou será que algumas verdades só são aceitas quando a luz se apaga e o silêncio toma conta? E enquanto a ciência tenta explicar, e os céticos tentam desacreditar, os relatos continuam. Alguns surgem em grupos de Facebook, outros são postados em fóruns de mistério, e muitos são contados no boca a boca, ao redor de uma fogueira, ou em conversas sussurradas entre familiares. Cada versão tem um detalhe novo, um elemento perturbador a mais, mas a essência permanece. Uma mulher vestida de branco, com os olhos cheios de dor e um destino interrompido. Em tempos em que tudo parece ter uma explicação lógica, a lenda da Noiva de Branco resiste como um lembrete sombrio de que nem tudo pode, ou deve, ser explicado. E talvez, justamente por isso, ela continue aparecendo. Para nos lembrar de escutar, de respeitar e de não esquecer. E agora que você chegou até aqui, eu te convido a refletir comigo. Até onde vai o poder de uma história bem contada? Será que essas lendas continuam vivas apenas porque nos entretêm? Ou será que elas cumprem um papel maior, algo espiritual, emocional, talvez até ancestral? A verdade é que ao dar voz a essas figuras esquecidas, nós também tocamos partes ocultas de nós mesmos, nossos próprios traumas, medos e segredos. A Noiva de Branco é mais do que uma alma penada. Ela é um espelho da dor humana. Por isso, se você gostou dessa história, compartilha com alguém que curte esse tipo de conteúdo sombrio e reflexivo. Deixa o seu like, comenta aqui o que você achou e se inscreve no canal. Todos os dias a gente volta com mais histórias reais, assustadoras e carregadas de significado. E quem sabe, a próxima aparição pode acontecer perto de você.